Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre o pensamento da esquerda progressista. É uma introdução a uma playlist onde teremos vários pensadores que irão abordar esta temática específica. Primeiro, há de se entender que este vídeo ele deve ser visto junto com o outro, onde eu falo sobre a direita conservadora. Eles se complementam. O que eu vou falar num, não irei falar no outro. E que há também texto e material de apoio em nossos blogs. Bem, o termo, conceito direita e esquerda há de ter sua origem junto à Revolução Francesa, no ano de 1789, quando da Assembleia Nacional Constituinte. Os que se sentavam à direita do presidente da Assembleia defendiam o rei, os nobres, eram contrários a mudanças abruptas, eram contrários a uma revolução. E os que sentavam à esquerda do presidente eram os mais radicais. Aqueles que defendiam a revolução, a república, eram contrários ao rei e aos nobres. Você tinha à direita os girondinos e à esquerda os jacobinos, que mais tarde serão liderados pelo Robespierre, onde teremos também a guilhotina, muita gente será levada a perder a sua cabeça. Pois bem, essa é a origem do termo. E essas pessoas se sentavam à direita e à esquerda, mais por uma questão de comodidade, ou seja, há uma tendência de você ficar junto àqueles que têm um pensamento próximo ao seu. Em particular, quando as discussões ficaram muito mais radicais, mais violentas, mais agressivas. Então, aqueles que tinham um pensamento similar se agruparam e acabou ficando essa divisão. Levando-se em conta também que o lado direito é considerado um lado nobre. Na religião cristã, é o lado direito de Deus, um lugar de honra. Numa família matriarcal ou patriarcal, também o lado direito, a mesa, é um lugar privilegiado, um lugar de honra. A pessoa que ali se senta está sendo honrada. Então, aqueles que defendiam o rei ocupavam o lugar à direita do presidente da Assembleia. Hoje, na atualidade, esses conceitos de direita e esquerda, eles não têm uma noção muito clara e objetiva. São meio fluidos. Existem vários grupos e correntes distintas, tanto à esquerda, tanto à direita. Nesse vídeo nós vamos nos ocupar mais da esquerda política. Existe uma maior coesão por parte da esquerda desde o surgimento político dos movimentos socialistas e comunistas. Pois ela vem se internacionalizando e buscando pontos de unidade dentro da diversidade, o que não ocorre com a direita. Então, progressista, em suas origens, está vinculado ao iluminismo, à ciência, à evolução do conhecimento e das sociedades, ou seja, ao progresso. O progressista hoje, ele representa a defesa de um conjunto de pautas políticas. A esquerda progressista está associada à defesa de minorias sociais. As ditas minorias não necessariamente são minorias numéricas, mas assim são consideradas minorias por não terem o poder maior dentro da sociedade. Seriam os negros, os índios, as mulheres e vários outros grupos. Então, essas pautas políticas defendidas pelos progressistas, elas também são acolhidas pela esquerda e por parte significativa da grande mídia, e também pela academia, pelos nossos intelectuais, em grande parte, nas universidades. Então, defende reformas sociais tendo como base a ideia do progresso em direção a uma agenda para o futuro, a um programa de como vai ser esse futuro. Então, tudo que se faz hoje é voltado para esta agenda. Em relação à história,
tá? A história da nossa civilização e a filosofia, tá? O estudo das ideias filosóficas. Então, tanto a história, tanto a filosofia é lida por parte dos membros deste grupo, tá? Interpretada, tá? Com um objetivo central, que é sempre mostrar a veracidade de teorias sobre a exploração de uma classe social sobre as demais classes sociais. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário no vídeo que eu quero saber a sua opinião. E se não é inscrito, se inscreve no canal, vai aí. O movimento há de buscar antecessores ou proto-comunistas desde a antiguidade. Tá? Então, pensadores que defendem de alguma ideia ou conceito presente na doutrina atual. Por exemplo, tá? Alguns exemplos de alguns conceitos que seriam interessantes. A igualdade de todos, tá? O comunismo de bens, a inexistência de um Deus cristão, tá? O Deus igualado à própria natureza. Então, algum conceito que emane por este caminho. Alguns pensadores precisam robustecer o sistema e proporcionar alicerces para a nova estrutura correta do pensar. Então, dentro do leque de autores e pensadores que a nossa humanidade produziu, alguns são privilegiados. Por exemplo, tá? Os sofistas, 5º século a.C., o Heráclito de Éfeso, o Demócrito de Abdera, o Epicuro e o movimento epicurista, Spinoza, tá? Rousseau, da Revolução Francesa, e dentre muitos outros. Você vai encontrar um vídeo para cada um desses pensadores ou movimentos aqui no nosso canal. Geralmente o pessoal da esquerda progressista, quando vai buscar pensadores do passado para apoiar suas ideias, vai nestes e em mais alguns outros pensadores. São as escolhas que fazem quando vai estudar filosofia. Dentre as ideias defendidas pela esquerda progressista, nós temos que o Estado deve promover os meios que proporcionam a igualdade e a liberdade das pessoas e também dos grupos sociais minoritários. Nós temos uma ruptura com os padrões tradicionalmente aceitos pela sociedade. E também mudanças radicais e rápidas por meio de uma revolução, e não paulatinamente. Propõe também um Estado maior. Tá? Por que um Estado maior? Para que este Estado possa proporcionar maiores oportunidades iguais para todos dentro da sociedade. Então é o Estado que será o grande provedor, por isso que ele tem de ser grande. Há uma grande ênfase na coletividade. E no tocante à economia, nós temos a defesa da igualdade de renda, tá? Que o rico possa pagar mais taxas de impostos, maiores gastos do Estado com programas sociais e com a infraestrutura. Dentre as ideias, as propostas presentes na economia, nós temos uma maior regulamentação do mercado. Nós temos o aumento de impostos para sustentar as iniciativas do Estado. Porque, veja, o Estado nada produz. Se o Estado vai ser o grande provedor de todas as iniciativas sociais, é ele que vai tratar das minorias, ele que vai bancar a renda, então ele precisa aumentar os impostos, que é de onde ele tem o dinheiro, para poder exercer a sua influência social. E dentre as políticas públicas sobre segurança, a esquerda progressista tende a se mostrar a favor do desarmamento da população. Em todos os países, tá? Não só aqui no Brasil, mas em outros países, a esquerda sempre levanta a bandeira que a segurança está associada ao desarmamento da população.
é favorável, no entanto, à criação de grupos armados sob o controle do governo para a defesa da democracia. Também é defensor dos direitos dos criminosos, que são percebidos como vítimas da sociedade. Defende a legalização e a liberação das drogas, maconha, cocaína e todas mais. Tá? Oposição à religião cristã tradicional. No geral, veja, a esquerda costuma assumir o poder em conjunto com algum segmento da igreja, seja protestante ou católica. Tá? Então se junta algumas pautas e assume o poder. Mas depois que assume o poder, o que nós vemos em todos os países onde se consolidou a esquerda progressista no poder é perseguição aos cristãos. Tá? Isso a gente vê aqui na América Latina e vê em outros países mundo afora. Então há um momento de união, tá? Especialmente quando você tem pautas como a dos católicos que envolvem um certo coletivismo. Então, há um momento de união e depois nós temos o quê? Nós temos a perseguição, tá? Aos cristãos. Então, uma oposição à religião cristã tradicional. Nós temos a defesa da liberação total de práticas abortivas. Nós temos a defesa da comunidade LGBTQIA+, tá? Sopa de letrinhas, enorme, daqui a um pouco está o alfabeto inteiro aqui, né? E temos a defesa da igualdade entre gêneros, a defesa do casamento homoafetivo e a criação de leis antidiscriminatórias. A dificuldade para compreender o real posicionamento da esquerda diante da direita é criado pela própria esquerda em suas campanhas de marketing. Veja bem, há uma tendência muito forte por parte da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, em rotular qualquer pensamento que saia do contexto aceito pelo círculo ideológico da esquerda de extrema-direita ou então de ultradireita. Tá? Deste modo, proporcionando igualar no imaginário popular, tá, ao que foi no passado o nazismo e o fascismo. Qual o objetivo disto? Tá? É buscar uma reação hostil com relação aos seus adversários ideológicos. Agora, isso é marketing, isso é propaganda, não? Que funciona. E mesmo dentro do movimento de esquerda, há uma luta pela posse da verdade. A esquerda conseguiu, tá, por meio de uma propaganda muito bem estruturada e do financiamento oriundo de nações e também de grupos, tá, arregimentar parte substancial da grande mídia, que hoje tem um discurso coerente com o discurso da esquerda progressista. Entrar nos centros acadêmicos e se fazer presente na formação superior de muitos dos alunos, que vão ser profissionais formados nas mais distintas áreas, tá, que vão ter um papel de militância de esquerda. Também está presente na vida de muitos dos intelectuais, independente da academia, e ocupar lugar de destaque na classe artística. Veja, se você pegar o século XX, tá, começa com a União Soviética investindo maciçamente capital, tá, nos demais países do Ocidente para tentar formar núcleos de apoio ao comunismo e socialismo. Depois, com a queda do Muro de Berlim e da União Soviética em 1989, outros países vão, por vez, ocupando esse papel de fornecer dinheiro, de patrocinar certos grupos sociais, e também alguns indivíduos já doutrinados, possuidores de grande fortuna, indivíduos ou grupos, que também patrocinam, entendeu, as ideias, as ideologias da esquerda. Então há dinheiro circulando a favor dessa ideologia no mundo, provindo das mais distintas fontes. Lutar pela ideologia de esquerda é percebido como sinônimo de abraçar causas nobres, tá? Tais como
lutar contra a extrema-direita ou lutar contra a ultradireita. Ultradireita e extrema-direita, em verdade, dentro do contexto da esquerda, é entendido como todos que não compartilham da ideologia da esquerda. Se você não compartilha dessa ideologia, você é extrema-direita. Outra causa dita nobre seria lutar a favor da democracia e dos direitos humanos. Também lutar a favor das minorias e lutar pela igualdade. E muitas outras bandeiras consideradas nobres dentro do movimento da esquerda. Gente, não há uma separação muito clara sobre o que seja a esquerda e sobre o que seja a direita, quando ambas se aproximam das suas visões mais extremadas. Há quem defenda que o espectro político possa ser desenhado em uma régua, uma linha reta. Tá? Então eu poderia pegar uma linha reta e desenhar o espectro político. Aqui, bem no centro, eu teria o centro democrático, com o predomínio da liberdade e a livre discussão sobre ideias e valores. E aí eu teria o desenvolvimento para a direita e um desenvolvimento para a esquerda. Tanto essa evolução da direita, tanto essa evolução para a esquerda, iriam até os extremos. Ou seja, a direita até chegar ao nazismo e ao fascismo. E a esquerda até chegar ao comunismo, ao stalinismo e ao maoísmo. Numa reta em que, veja, aqui tem o centro, eu vou me afastando do centro. Eu não concordo com isto. Tá? Eu prefiro, tá, a teoria da ferradura. Tá? Foi proposta pelo filósofo francês Jean-Pierre Fey. Veja, eu tenho aqui os dois extremos da régua, o centro democrático e os dois extremos. Só que, veja, dentro dessa teoria da ferradura, os extremos e muito se aproximam, porque a linha se curva formando uma ferradura. Isto aqui, ó, a linha não é uma reta, ela há de se curvar, uma ferradura, sabe? Então os extremos estão muito próximos um do outro. A esquerda e a direita não são polos opostos em uma régua linear. Não. Tá? Há elementos marcantes de esquerda e direita presentes nos extremos. Ambas as correntes, a direita e a esquerda, conservador, progressista, elas podem refutar que tais doutrinas políticas pertençam ao seu campo político. Tá? E insistirem que as mesmas são consequências da evolução do seu adversário ideológico. É o caso do fascismo e do nazismo. Você vai conversar com uma pessoa de direita conservadora, ela vai chegar para dizer, não, ó, o fascismo e o nazismo não é uma consequência da evolução da direita, é uma consequência da evolução da esquerda. E aí vai citar para você vários elementos presentes no nazismo e no fascismo, tá, que vão muito se aproximar do socialismo, tá, até no nome. Tá? Então, está mais próximo do socialismo e do comunismo. E eu vou bater palmas, eles estão, em geral, certos, tá? Porque esses elementos estão realmente presentes no nazismo e no fascismo. Só que a conclusão que isso é uma evolução da esquerda é que é falso. Tá? Da mesma forma que o pessoal de esquerda vai dizer, não, se você seguir aqui por esse caminho, tá, da direita, você vai dar no nazismo e no fascismo. O que também é falso. Porque, veja, nazismo e fascismo, se fosse a mesma coisa, tá, de direita e esquerda num centro democrático, não teriam nomes distintos para os designarem. E veja, nas duas extremidades desta ferradura, tanto ao final da direita, tanto ao final da esquerda, nós temos projetos políticos que incluem, dentre outras coisas, tá, o total controle da sociedade e de todos os seus atores individuais. Nós temos a supressão da liberdade, nós temos a censura, nós temos o controle da informação e da comunicação, nós temos o totalitarismo,
nós temos a ditadura, nós temos a intolerância, nós temos a perseguição e nós temos a sumária eliminação de toda e qualquer oposição. Os extremos, eles não são assim, linear, tendo um centro democrático no meio. Não, gente. Eles não estão longe um do outro. Os extremos, tá? Eles fazem isto, tá? É uma ferradura. Eles se aproximam. Um extremo está muito mais próximo do outro do que está do centro. Gente, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, quero escutar a tua opinião, gente. Tá? Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais.